Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando a professora Marilene Talarico Martins Rodrigues, do Centro de Extensão da Universidade Law School. Como eu faço em todo o programa, esse só apresento o livro, porque, embora eu seja o coordenador e autor de um dos artigos, a professora Marilene Talarico Martins Rodrigues é também coautora. 30 anos da Constituição da República Federativa do Brasil, em que 26 autores examinam as virtualidades e os defeitos da Constituição, entre eles a professora Marilene, mas o ministro Luiz Roberto Barroso, o relator da Constituinte, o senador Bernardo Cabral, Ney Prado, o titular e catedrático da Universidade de São Paulo, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, catedrático também, André Ramos Tavares, ex-presidente do Instituto, Ivete Senise Ferreira, Maria Garcia, professora titular da PUC, Adilson Dallares, Sérgio Ferraz, grandes administrativistas e diversos outros. E o Ives Gandra também, o professor Ives Gandra também escreveu. E coordenei o livro com muito prazer. Marilene, então estávamos voltando para falar a eficácia em matéria de direito tributário e os problemas com o Código Tributário. Né? Então, eu entendo, inclusive nós debatemos isso num dos simpósios, se prevalecer o artigo 98 do CTN, acaba com as garantias do contribuinte. Tem que prevalecer o direito constitucional. O Código Tributário é uma lei complementar que ele complementa a Constituição, mas ele não pode complementar apresentando situações contrárias ao que está escrito no texto constitucional. Eu entendo isso, mas esse artigo é o que tem dado mais controvérsias entre a doutrina, não é? Então, eu não sei, nós fizemos o simpósio, debateu-se muito, não foi uma decisão unânime, mas prevaleceu o direito constitucional em relação ao Código Tributário. Mas não foi uma questão tranquila entre os professores. Eu me lembro que nós debatemos muito sobre isso. Porque, senhor telespectadores, há um dado interessante. O Código Tributário Nacional foi um esforço de uma comissão de grandes juristas, de grande direito, pessoas vinculadas ao direito tributário, discutiram de 55 até a emenda constitucional de 18 em 65, durante 10 anos. Gilberto Gil Acanto, Rubens Gomes de Souza, Tito Rezende, Carlos da Rocha Guimarães, uma série de outros grandes, Aliomar Balheiro, grandes juristas na área de direito tributário. Mas puseram esse artigo, o 98. Nós tivemos uma emenda à Constituição de 46, à Constituição de 67, a emenda número 1 de 69 e a Constituição de 88. E o dispositivo continuou, o artigo 98, a prevalência dos tratados internacionais sobre o direito interno. É evidente, como diz a professora Marilene, que isso não pode prevalecer. Prevalece o que está na Constituição. O direito interno é o direito constitucional, uma nova Constituição convocada para uma Assembleia Constituinte que eu entendia que era derivada, não era originária, mas em que se elaborou uma nova Constituição para o Brasil, que está comemorando 30 anos agora. Então fica esse problema. Agora, há um dado que impressiona, entende? É como os tratados internacionais, quando abordam essas matérias, seja de matéria tributária, seja de direitos humanos, etc., a força desses tratados. É isso que nós estamos discutindo aqui. O Brasil assinou o Tratado de São José. O Tratado de São José, que o Brasil assinou, é uma lei especial no momento que nós aceitamos o tratado. O artigo 4º do Tratado de São José diz que a vida começa na concepção. Quer dizer, Tratado de Direitos Humanos que o Brasil assinou declara que a vida começa na concepção. O nosso Código Civil declara que a vida começa na concepção, artigo 2º. O
os direitos no nascituro são assegurados desde a concepção. Como é que se pode, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, a essa altura em que esse tratado se transformou em lei no Brasil, esse tratado foi recepcionado pelo Brasil, esse tratado, esse sim, não é uma declaração, como no caso que nós discutimos, do ex-presidente da República, que é uma comissão que assinou por 2 cidadãos e nem tinha sido aprovado pelo resto da comissão, pretendia se apresentar aqui no Brasil. Como é que, no caso, por exemplo, se discute o problema do aborto no Brasil, se nós assistimos um tratado nesse sentido, entende? Em que o artigo 4º cuida de 2 direitos à vida que têm que ser preservados, a pena de morte, não elimina os países que têm a pena de morte, mas os que não têm a pena de morte não podem nunca mais adotar, e o direito do nascituro desde a concepção. Essa discussão é uma discussão que ainda perpassa, apesar de, a meu ver, nós temos toda uma estrutura bem definida no direito constitucional e no direito infraconstitucional no Brasil. Eu me lembrei agora da questão do debate nos simpósios também, da questão do Mercosul, dos tratados, né, do Mercosul. Naquela ocasião, se discutia dizendo, olha, se os países estão de acordo, não precisa ter essa tramitação do direito brasileiro em relação aos tratados. E houve uma discussão muito grande sobre isso, foi parar no Supremo Tribunal Federal e ele disse, não, tem que obedecer à questão do Supremo. Aí obedeceu, houve o decreto legislativo, quer dizer, então formalizou o Tratado do Mercosul, ainda que poderia não ser isso, mas a interpretação é sempre do direito constitucional. Isso me lembrou, doutor Ives, um dos almoços que nós tivemos com o ministro Moreira Alves, em que estava se discutindo isso num dos simpósios, ele disse, olha, essa tramitação é necessária até para a segurança jurídica, porque você não pode atribuir um poder só para o presidente da República em relação aos tratados. Ele precisa ser homologado, ele precisa ser fiscalizado, porque às vezes chega o tratado no Congresso, ele é alterado em alguns dispositivos, se ele não estiver violando a Constituição. E aí ele brincou até com a gente que estava almoçando, ele falou, olha, se não fosse assim, bastava o presidente da República atravessar a ponte lá no Paraguai e assinar um tratado qualquer, e aí tudo bem, se ele tivesse em disposição com alguns dos parlamentares, ele falou, não, eu vou fazer o tratado e tudo bem, bastava atravessar isso. E não é isso que acontece, né? Mas ele contou, isso foi uma coisa que a gente estava discutindo e me marcou bem isso, né? Para dizer que tem que obedecer à Constituição. E, senhores telespectadores, toda essa discussão dos tratados internacionais hoje passam por uma determinada revolução no mundo, porque, indiscutivelmente, nós estamos vivendo uma fase no direito internacional completamente diferente. Os senhores veem todo o protagonismo do presidente Trump, ele não respeitar muito tratados internacionais. Está, de certa forma, pisoteando sobre a OMC, estabelece contra-tratados, o que bem entende, em nível de acordos internacionais sobre tributação, fazendo com que haja tributações sobre produtos brasileiros exportados, chineses, da União Europeia, de acordo com os seus humores, e isso traz um enfraquecimento muito grande nas relações internacionais e nos próprios tratados. E nós vamos ter, nesses próximos 2 anos de presidência do presidente Truman, uma necessidade de ver como é que a comunidade internacional reage em relação a essa fragilização de tratados, porque, queira ou não queira, os Estados Unidos representa 1/3 do PIB mundial, ou um pouco menos de 1/3 do PIB mundial.
E é evidente que o que acontece nos Estados Unidos tem uma repercussão imediata. Quando a Grécia, com 2,5% do PIB da zona do euro, partiu para um calote de não pagar suas dívidas, houve quase que um colapso do sistema financeiro internacional. Imagine essas medidas, todas elas temperamentais do presidente Trump, que está gerando uma instabilidade que pode representar uma reformulação. Não é? Minha querida Marilene... Nosso próximo simpósio será também tratado sobre isso, de direito internacional no direito interno, vamos discutir né? o BEPS. O BEPS é uma forma internacional que está se pretendendo de controlar a evasão fiscal em todos os países. Nós vamos discutir no Centro de Extensão Universitária, do qual a professora Marilene é uma das professoras e praticamente desde o início dos nossos trabalhos no Centro de Extensão Universitária, estou falando desde a década de 70, 75, 76, quando começamos, nós vamos discutir o BEPS. O BEPS é uma tentativa de criar um tratado multinacional para combater a evasão fiscal. Será o tema do simpósio desse ano. Minha caríssima Marilene, foi um privilégio tê-la aqui comigo. Doutor Ives, pelo convite. E essa discussão que certamente deve ter esclarecido bem o nosso telespectador. Muito obrigado e até o próximo domingo.